Seguimos repercutindo esse assunto justamente com um convidado especial. Como o consumidor vai poder se beneficiar desse desconto, hein? Por essa razão, recebemos o economista e conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo, Alessandro Azzoni, a quem eu agradeço demais pela participação. Alessandro, seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel. Sempre está um prazer estar com vocês, mas as notícias são hilárias às vezes. Pois é. Para começar, queria justamente pedir a sua avaliação sobre esse programa anunciado pelo governo federal com esse objetivo, né, de baratear o preço dos carros populares. Agora, houve uma mudança na modelagem do programa, não foi? Agora, créditos tributários serão oferecidos às montadoras e ônibus e caminhões também serão contemplados. Em linhas gerais, gostou da iniciativa? O que é possível analisar nesse momento? Eu vou ser bem sincero, eu achava que essa iniciativa, se ela tivesse um fator, se a nossa taxa de juros estivesse baixa. Se nós estivéssemos falando do mês de janeiro do ano passado, quando a Selic estava 2%, e as projeções dos juros com garantias, que é a questão, a própria garantia do automóvel, então eram juros que realmente valia a pena você fazer um investimento a longo prazo. Mas hoje, com uma Selic a 13,75, com juros repassados praticamente ao consumidor 3, 4 vezes maior, então esse carro, se não for comprado à vista, os veículos não forem comprados à vista, praticamente esse desconto vai ser praticamente comido todo pela questão do juros sendo pago no final do financiamento. Então, deveria ter um casamento mais sincronizado. Foi que nem ele está fazendo com a questão do desenrola, que ele coloca, já prefixa um juros de 1,99. Então, você já pega e já faz um pacote maior. Então, você já faz uma prefixação de um juros diretamente ao consumidor, que não fique tão pesado para sim você ter um estímulo maior nas vendas, mas deixando que o consumidor vá buscar a grande parte para comprar, financiar o seu veículo, uma parte desse saldo, automaticamente esse desconto vai tudo para juros. Então, a medida ela fica, e aí é um curto prazo de tempo para se falar em redução de juros, assim mesmo, porque são 30 dias a proposta, né, de efetivação desse programa, dessa medida provisória. Então, não dá tempo de maturação. No meu ver, acho que o resultado pode ter um resultado positivo, como o próprio presidente da FAB falou. A concorrência entre as montadoras pode sim propiciar um desconto maior, mas não que o estímulo do governo seja uma coisa tão eficiente, porque nós estamos falando que existe uma régua que foi estabelecida, que é o mínimo de 1,5 e o máximo de 10,79. Então, estamos falando de R$2.000 e R$8.000. Então, qualquer coisa que venha acima disso, é as montadoras que estão querendo fazer os seus descontos justamente para tirar esses estoques que estão parados, porque nós temos ainda modelos 22, 23, e aí provavelmente já estão partindo do segundo semestre, já deve ter um lançamento já para modelos 2024, e aí você vai ficar praticamente com 2 anos desatualizado. Então, eu acho que esse fator das montadoras, eu acho que vai dar o plus, como nós tivemos aí alguns exemplos que chegaram a R$18.000, ou até mais nesse sentido. Alessandro, queria também questioná-lo acerca dessa reoneração dos impostos federais em cima do combustível que movimenta o país, que é o diesel, né? De certa maneira, dá para fazer a seguinte reflexão: todos acabarão pagando para que esse projeto possa dar certo. Agora, trata-se do veículo mais barato, aí, o Renault Kwid, inclusive destacado pela nossa reportagem, que deve custar algo em torno de R$59 mil. É popular, mas nem tanto, né? Quem é que vai conseguir comprar um carro de 59 mil? Há quem diga que esse projeto acaba beneficiando locadoras de veículos e bancos, já que a taxa de juros não foi reduzida. Queria uma rápida avaliação acerca dessa medida casada para subsidiar esse programa para baratear carros e também do ponto de vista do aquecimento da economia. Mesmo sendo um programa de tiro curto, você vislumbra a possibilidade de um incremento substancial no PIB? Não, incremento não vejo como ter um incremento em um mês. Primeiro porque nós temos que levar um histórico que as famílias continuam, 78% das famílias estão endividadas. 29% delas estão em inadimplências. Tem um programa do Desenrola que é justamente para pegar as pessoas endividadas. Aí você faz um programa de estímulo à compra e financiamento de longo prazo, que são os veículos, e ainda você espera que o resultado dê em 30 dias.
E eu não vejo que isso possa refletir. Pode dar um resultado significativo para as montadoras para aliviar um pouco os estoques nos pátios e assim voltar das férias coletivas. Eu acho que é uma questão para a segurança do emprego, sim, e muito bem colocado. Quem vai faturar com isso são as locadoras que vão conseguir trocar suas frotas e provavelmente os bancos com os financiamentos garantidos pelo próprio veículo. Agora, por mais de uma ocasião, o presidente Lula e o vice-presidente, que também é ministro da Indústria e do Comércio, já manifestaram interesse em ajudar mais e mais o setor industrial, reindustrializar o Brasil, já utilizaram inclusive essa palavra. Agora, me parece que esse processo não passa somente por incentivos, desonerações e incentivos tributários. É preciso investir em infraestrutura. Como você observa e avalia esse movimento dessa nova gestão do governo federal de tentar, de alguma maneira, ajudar o setor industrial? São medidas tímidas pensar nesse tipo de incentivo tributário? São tímidas, mas é um começo. Até agora nós não tínhamos. O Brasil estava passando por um processo de desindustrialização. Lembrando que nos anos 80 nós tínhamos praticamente 36% do PIB era indústria. Hoje nós estamos falando de 11, quando muito 12. Então nós estamos indo para um segmento quase que vindo à míngua, né, praticamente a indústria. Então você falar de um aquecimento se faz muito, é importantíssimo, porque uma indústria ela acaba tendo 3 turnos, então ela acaba gerando mais emprego, gerando mais renda. Então as medidas têm que ser um foco do governo, tem que ser um prioritário para você poder fazer o processo de reindustrialização. Eu acho que um fator que eu achei muito importante, que é um dos quesitos, é a questão dos produtos, dos equipamentos da indústria nacional estarem dentro dos veículos. Isso estimula a você não fazer mais a questão da globalização, mas assim você voltar o processo de industrialização das empresas de autopeças que praticamente deixaram de existir nos anos 90. Então, isso já é um começo. Essa parte eu achei que é importante. Acho que o que eu faria um raio-x desse programa todo é essa questão de você priorizar os componentes, mais de 75% dos componentes do veículo serem nacionalizados. Isso é um grande trunfo. E só respondendo aquela questão que você falou da desoneração do diesel, sim, sim. É realmente um absurdo você passar a onerar quase a população toda, porque a distribuição todinha de produtos hoje é feita por um rodoviário, até as locomotivas de trem são a diesel, então a maior parte delas são a diesel, então significa dizer assim, você vai aumentar o custo do frete, passando isso para todos os consumidores para atingir uma população pequena que vai ser os compradores de carro dentro de um mês. E essa oneração vai custar tão caro que vai até setembro. Então, nós tínhamos um período de praticamente até 31 de dezembro, essa desoneração, e era aqui para segurar um pouco a questão de como ficaria essa questão da tributação no diesel. Agora, é um público muito pequeno que vai ser beneficiado perto do que vai ser atingido. Pois é, mas dá para projetar aumento de preços, inclusive uma alta da inflação por conta dessa reoneração, ou também seria um exagero? Não, sempre. Todo reajuste do combustível, ela acaba impactando diretamente. Mesmo que ele seja pequeno, ele influencia diretamente no Índice Nacional de Preços ao Consumidor ou no próprio IPCA. Então, toda vez que você tiver uma oscilação que ela seja mínima, ela vai impactar. Então, provavelmente, esse impacto do diesel que vai ser cobrado, provavelmente nós já vamos sentir na próxima projeção e no próximo resultado do mês, com esse aumento menos que seja significativo, nós vimos com quedas nas taxas de inflação, pode ser que nós tenhamos um pouquinho a mais justamente por esse repasse, porque ela afeta a cadeia inteira, né? Então, desde o agro, dos tratores, desde dos transportes, desde o transporte local, os transportes coletivos, todos serão atingidos. Então, temos transporte coletivo, nós temos diversos setores que poderão ser afetados e isso acaba feito um efeito em cascata. Pois é. Agora, Zoni, você sempre colabora com a gente aqui na Jovem Pan News, claro, sempre faz a análise econômica dos assuntos mais importantes de Brasília, as decisões que são tomadas na capital federal. Agora, se me permite,
abordar um ponto que eu achei muito curioso, porque a impressão que eu tenho é que o governo acaba indo na contramão de seu próprio discurso de defender energias limpas, preservação do meio ambiente, quando lança um programa que, de certa maneira, acaba incentivando o uso de combustíveis fósseis. Falta coerência na elaboração de alguns programas ou o fim justifica os meios nesse caso? Na verdade, eles colocaram um ponto, né? Então, tem aquele ponto, verdade. Do meio, quer dizer assim, se for híbrido ou elétrico, 25 pontos. Se for etanol, 20 pontos. Se for flex, cai para 15 pontos. Então tem essa questão da pontuação. Mas nós sabemos nós sabemos bem o valor dos carros elétricos, né? Superam 120. São os componentes. E os componentes são todos estrangeiros, então não vai bater a conta final de chegar praticamente no custo máximo. Então, o que ele poderia ter feito era fazendo ações não tão cumulativas, mas como você tem que somar os 4 fatores, não vai, porque se o elétrico híbrido, praticamente quase que 90% dos componentes vem de fora, não tem tecnologia ainda aqui para suprir. Então, realmente acaba fazendo uma política meio que contrária, porque se você quer desestimular o uso do automóvel, o uso do transporte coletivo, como foi no governo da Prefeitura de São Paulo, no governo Haddad, que ele chegou até no plano diretor colocar estímulo à construção civil que não tivesse garagens, justamente para tirar essa questão dos veículos, e você faz um estímulo à indústria automobilística, então acaba indo num contrassenso na questão ambiental. Mas, por outro lado, você tem a economia que tem que andar, você tem um desemprego, aí você tem férias coletivas de 700, 600 pessoas em cada fábrica sendo colocadas em férias, isso também preocupa essa realocação, porque essa mão de obra é muito especializada. Então, um torneiro mecânico, então para ele conseguir se integrar no mercado, ele vai demorar anos, porque ele está lá, é uma nova gestão, uma nova carreira que ele vai ter que perseguir para tentar se colocar no mercado. Então, aí é uma questão assim, vai o contrassenso, mas ao mesmo tempo ele tem que pensar num fator econômico e uma questão de geração de emprego. Para encerrar, você aposta na continuidade ou prorrogação do projeto caso o retorno seja positivo e haja adesão? Eu acho que o único problema que nós temos aí é que assim, nós temos um problema fiscal. Então, quando você fala, nós acabamos de aprovar o arcabouço fiscal, que fala sobre a questão de você buscar receitas, justamente receitas tributárias. Nós vamos ter agora praticamente a reforma tributária para fechar esse cerco do que é a arrecadação. E você falar de projetos de desoneração no momento que você briga por uma questão fiscal, é uma coisa que me preocupa muito nesse sentido. Como que eu falo de um arcabouço que eu preciso ter uma meta a ser cumprida de arrecadação e ao mesmo tempo eu estou desonerando setores. Então o Haddad, de uma certa forma, esse programa era para 4 meses, já se reduziu para 1 mês. No início do lançamento do era 4 meses que ele deu, agora já se fala em 1 mês, porque a conta não vai acabar fechando. Então tudo vai depender da reforma tributária, como vai ficar as questões do ajuste fiscal com o arcabouço funcionando, entendeu? Para poder saber se isso vai ter uma continuidade ou não. Eu daria uma continuidade, sim, com juros subsidiados, assim você atingiria uma população maior, mas só a nível de estímulo, mas eu não vejo como você, nessa conta, fechar, eu dar um subsídio de tributo, um subsídio de taxa de juros com um governo deficitário. Programa do governo federal para baratear os carros populares em destaque nessa entrevista especial com o Alessandro Azzoni, economista, que sempre participa e colabora com a gente aqui na programação da Jovem Pan News. Alessandro, grande abraço, boa noite e até a próxima. Muito obrigado, Daniel. É um prazer estar com vocês. Legal, muito obrigado.